A Justiça dos Estados Unidos decidiu que a Rumble e a Trump Media Corp não são obrigados a seguir as ordens dele, do líder absoluto no Brasil, plano geral alemão, Alexandre de Moraes, que pediu a exclusão de conteúdos e a derrubada de perfis, lá nos Estados Unidos, inclusive. A juíza do caso, Mary Scriven, entendeu que as solicitações do ministro do STF feitas por e-mail são consideradas nulas. A justiça norte-americana avisou que vai rolar a festa? Não. Avisou ainda que eventuais acordos entre Brasil e Estados Unidos exigem uma notificação específica para terem validade em outro país. É o que nós falamos aqui no Faroeste Brasileira nesta semana. A doutora Bianca muito bem esclareceu para a gente a função da chamada carta rogatória, que o Alexandre de Moraes deve ter confundido com papel higiênico e passou na bunda, porque ele não usa carta rogatória por nada. Aqui no Brasil, Moraes determinou a suspensão do Rumble depois que a plataforma não cumpriu decisões judiciais, desígnios dele próprio, como a remoção do perfil de Alan dos Santos e a indicação de um representante legal no país. E tem um detalhe também, tem um outro detalhe. Depois que o Rumble, ele deu essa decisão, depois que o Rumble não quis desmonetizar o Alan dos Santos, que mora legalmente nos Estados Unidos e mora legalmente por autorização do governo Biden. Não é nem trumpismo. E a Interpol já falou, não vem aqui não, Jamilão, que eu não vou pôr ele em lista de Interpol, porque isso é perseguição política. E tem mais ainda que eu quero falar para vocês, porque parece que a velha imprensa brasileira, né, a mídia dependente, ou vendida, prostituída, mendiga ou acovardada, porque a prostituída, né, é aquela que ganha muito dinheiro, como o professor fala da Berrine, né? O Diário Oficial da Berrine. Aí tem a mídia mendiga, que é aquela que ganha pouquinho dinheiro, como a outra emissora da Paulista. E tem aquelas que têm medo. Então, esta mídia dependente, para agradar, fazer bilu, teteia na bolsa escrotal, né, do nosso ditador, elas não fizeram fisc, mostraram que não fizeram fisc, não entenderam nada da decisão e deram a entender que o Alexandre de Moraes se deu bem. Vamos ver as manchetes da imprensa covardona. Aí, olha, Agência Brasil. Isso aí, obviamente, a Agência Brasil é do governo, não é? É do governo federal. Ele coloca assim, Justiça do ZEUA nega liminar da Rumble e Trump Media contra Moraes. Esta aí é a manchete da imprensa oficial mesmo, da imprensa estatal. Outra, esta é da Estadão. Estadão Rutinha, professor. Estadão Rutinha não, Estadão Raquel. Estadão Raquel diz o seguinte, Justiça dos Estados Unidos nega liminar do Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes. Uma cópia da Agência Brasil. Olha que bacana, uma cópia da Agência Brasil. Outra aí, esta é da Folha de São Paulo. Juíza do ZEUA nega liminar de empresas de Trump e Rumble contra Moraes. Tem mais alguma, Alemão, que você queira colocar, compartilhar com a gente? Essa é de onde? É do G1 das organizações Globo. Coluna dela, desta mulher mais azeda que pequeno vinagre, Daniela Lima, escreve o seguinte, Justiça do ZEUA rejeita a liminar do Rumble contra Moraes. Olha só, esse aí é do esgoto do jornalismo. Uau! Empresa de Trump e Rumble sofrem derrota no ZEUA em caso contra Moraes. Tem mais alguma excrescência, Olha o erro de concordância verbal ali, né? Mas é o UOL, nós estamos falando do UOL. Não, mas sofre. é a Daniela. Aqui, a empresa sofre. Empresa de Trump e Rumble
É que as duas, a empresa de Trump e a empresa de Rumble sofrem derrota. Então, empresas de Trump. Mas deixa aí. Agora o Globão do jornal O Globo, juíza do Zewa diz que pedido da Rumble para descumprir decisões de Moraes não é cabível e nega liminar. Olha que mídia confiável nós temos, hein? Pode tirar essas coisas aí, alemão. Olha que mídia confiável, quando na verdade, em verité, fraternité, égalité e Beyoncé, né, a juíza falou, este homem é um louco, não tem nada que faça você cumprir, porque não tem nenhum movimento. Não veio nada do Ministério da Justiça do Brasil para o Ministério da Justiça americano, que é como funciona a carta rogatória. Vamos ficar nesse assunto, não vamos nos adiantar no outro, ok? Vamos lá, quem quer começar? Eu quero começar. Então começa. Então, a juíza, ela falou o óbvio. Não é mesmo? Que decisões, que esse tipo de comunicado entre países não pode ser feito dessa forma, de qualquer jeito. E aí ela diz o seguinte, que não tem validade. Então ela disse o óbvio, ela disse que uma ordem da Suprema Corte do Brasil ou do Alexandre de Moraes por e-mail não tem validade. Então ela não tinha como receber essa denúncia, não dá para julgar o mérito. Então eu repito, ela disse o óbvio, mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Mas aqui no Brasil a imprensa não está acostumada mais com o óbvio. Porque tem as coisas chamadas pressupostos processuais. Nos Estados Unidos tem lei. A juíza falou, olha, não tem pressuposto processual, não dá, porque não tem validade nenhuma. E aqui a gente está acostumado, o juiz cagando para pressuposto processual, regra processual, que a gente fala assim, ai, olha só. Não, a gente já vinha falando que essas citações que ele faz pelas redes sociais, esses comunicados pelas redes sociais, não tem cabimento. Mas agora ele não tem mais ex. Mas agora ele está falando... Não tem mais ex. Agora ele está falando com outro país. Ele tem alguma outra rede social para se comunicar ou era só o ex que ele tinha? Eu não sei, mas eu sei que a Dilma perguntou o seguinte, já que o Alexandre não usa mais o X, como é que nós vamos falar Aleandre? Dilma Rousseff. Ele não tem o ex, mas essa notificação que ele... Foi por e-mail. Notificação foi por e-mail. E falando ainda do Rumble, eu queria mencionar que o advogado do Rumble deu uma entrevista na CNN e a repórter perguntou para ele se então estava decidido... Em inglês ou em português? Em português, porque o advogado fala português fluente. Yes. Né? E ela perguntou para ele, então está... Só para ficar claro, está certo que a Rumble não vai recorrer dessa decisão da suspensão da Rumble no Brasil. Aí sabe o que ele respondeu? Recorrer para quem? Não tem ninguém acima do Alexandre de Moraes no Brasil. Oh, não! E aí a brincadeira está... O gancho está rodando. O gancho está rodando, o relógio está fazendo tic-tac, ninguém quer fazer nenhum comentário, quem dá mais. Não, mas foi uma resposta muito inteligente do advogado, né? Sim, foi engraçado. Não tem ninguém acima para recorrer. Até porque essa coisa dos países, né, é muito importante a gente colocar sobre um país interferir em outro. Isso é um dado muito importante, né? E aqui um exemplo totalmente aleatório a isso, mas se acontece alguma coisa com você nos Estados Unidos e você volta para o Brasil para processar, se a empresa não tem sede aqui, não tem que ser feito. Não tem que ser feito. Acho que todo mundo, quem vai para o exterior já viajou e aconteceu alguma coisa de ter uma mala extraviada, ou um voo cancelado, ou alguma coisa que você teve. Você volta para o Brasil. Tá, vou processar a empresa. A empresa tem sede aqui? Tem. Posso processar? Não tem, não posso, e acabou. E é exatamente isso. Mas no caso, porque o furo é lá. Exatamente, mas quando isso já aconteceu comigo várias vezes, onde você comprou tua passagem é aqui. Então, seu instrumento jurídico é aqui. A empresa tem sede aqui, tem algo que possa ser feito. Você está falando no caso de processar uma empresa aérea? Não, sim. Ou uma empresa lá? Não. Mas é a empresa que está nos dois países. É uma empresa que está nos dois países. É isso que eu estou falando. A legislação daqui não pode interferir na legislação de lá. E no caso criminal, existe uma cooperação que isso tem que ser feito por carta rogatória através do Ministério da Justiça, porque é o caso de uma autoridade. Então, Alexandre de Moraes devia saber isso, porque afinal de contas não tem notável saber jurídico? Cara, além da careca... Desculpe, além da notável careca, eu ia dizer, tinha que ter notável saber jurídico. Até porque senão a gente não precisa de congresso. Né? A gente precisa de um congresso só no mundo, onde as leis valham para todos os países. Olha o custo que a gente tem com o congresso. Para que vai ter, então?
Exato. E não só com o Congresso, com o STF. Mas nesse Custo com o caso, STF. é bem interessante. Eu não vou... Primeiro, cumprimentar Firmino, a Ana, Arthur, Pavinato, todos nos acompanham, todo o pessoal da Oeste. Mas é interessante, primeiro, a desonestidade intelectual vinda da moça do G1. Quando ela diz, sofre derrota. Não, o que a juíza falou... Era mais ético ler a G Magazine. É possível que seja mesmo, viu? Mas é porque eu nunca li. Mas continuando, o que ela não consegue perceber que o que a juíza falou de uma maneira talvez até chula, ela praticamente disse assim: quando um juiz de verdade fizer uma citação correta, seguindo todo o trâmite legal, todo o processo, respeitando os tratados que há do Brasil com os Estados Unidos, os quais exige inclusive que seja feito por intermédio de uma carta rogatória, aí a gente volta a discutir. Ou seja, ela praticamente disse assim: não se preocupem. Isso é tão ridículo que vocês não precisam se preocupar com isso, não. Descumpram tudo aquilo que eles estão obrigando vocês a cumprir, porque ele não pode fazer. Ele pode chegar, cantar, gritar lá no Brasil, porque lá no Brasil, infelizmente, não existe lei. Praticamente ela falou isso. Mas aqui não, então não se preocupem com isso. Só não deem vazão para que a possibilidade dele pegar vocês na esquina. Então evitem de ir para o Brasil. Praticamente, o que está diante de nós é a seguinte situação. Pessoal... parem de investir no Brasil. Praticamente é isso que fica dito. Aí você vê o UOL que falou em derrota, Alemão. O UOL que falou em derrota. Aí vai o Jamil Chadê. Jamil Chade, Sadê, sadomasoquista. Pra mim é o pior falar portal em derrota? Ô, gente, mas Pra aqui... mim é o pior portal que a gente tem. Não tem portal pior no Brasil. Mas assim, pra mim está abaixo do jornalismo. Uau. Mas foi importante essa decisão, porque se não tem essa manifestação dos Estados Unidos, da justiça americana, e a Rumble não cumpre o que o Alexandre de Moraes determinou por e-mail, eles iam falar aqui que a Rumble estava descumprindo outra ordem judicial e iam dar mais multas. Então, acho que pelo menos essa manifestação é importante. Eles sabem. Mas a narrativa, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Tanto a Rumble quanto o Trump. Também eles sabem o problema, e eles estão sendo tão inteligentes que eles não querem transformar isso em problema entre estados sem que esse problema nasça por parte do Brasil. E o governo e o STF, mais especificamente Alexandre de Moraes e o seu grupo, estão sendo tão amadores que eles estão transformando isso num problema entre estados. Por quê? Porque eles estão exigindo que o Itamaraty defenda os interesses do Brasil e da instituição, como se defender as bobagens do Alexandre de Moraes fosse defender o Supremo Tribunal Federal. Só que no momento que eles fizerem isso, aí eles vão transformar esse em um problema numa relação entre estados. E esse jornalismo de baixo nível e baixo caráter vai pegar e ficar dizendo: nossa, Trump está trazendo um problema de relacionamento histórico entre Brasil e Estados Unidos. Não, só eles que estão trazendo. A gente paga imposto. De ser atendido? Hã? Você acha que ele tinha expectativa de ser o Alexandre de Moraes? Atendido como? Pela Rumble. Não, lá nos Estados Unidos. Não, mas Você acha que o ele e-mail- não teve manifestação dele ainda. Não A juíza ela fez uma análise. Deixa eu explicar, porque tem muita gente que fala: a juíza falou que não tem lei no Brasil, nada disso. Eles entraram com uma ação contra o Alexandre de Moraes e pediram uma liminar. Olha, que nós não sejamos obrigados a cumprir uma decisão de um juiz brasileiro no território dos Estados Unidos. Exatamente. Aí a juíza pegou a petição e olhou. Falou assim: olha, não é o caso de eu dar liminar, eu vou negar, sabe por quê? Porque existe direito. E tanto o direito dos Estados Unidos quanto do Brasil dizem que, para um juiz brasileiro, no caso de vocês estarem cometendo alguma coisa, fazendo alguma coisa errada no Brasil, para ele pedir alguma coisa para vocês aqui, a Justiça tem que procurar o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça procura o nosso, e aí o Judiciário é procurado. E não existiu nada disso. Um e-mail do Alexandre de Moraes e nada tem o mesmo valor.